Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E nessa semana, antes do Natal, o investidor recebeu aí um verdadeiro presente. A nossa Bolsa de Valores fechou acima dos 133 mil pontos, renovando a máxima histórica que já havia sido batida na semana passada. O otimismo continuou tomando conta do mercado e alguns fatores internos e externos contribuíram para isso. Começando falando aqui do Brasil, nós tivemos a promulgação da nossa reforma tributária. Essa proposta de emenda à Constituição, que visa aí simplificar o sistema tributário brasileiro, que é tão complexo, é vista no mercado como positiva. E apesar de, num primeiro momento, ela não ser capaz de reduzir a carga tributária, mas só dela simplificar o complexo sistema tributário brasileiro já é visto como positivo pelos investidores. Aliás, a promulgação da reforma tributária levou a agência de classificação de risco Standard & Poor's a elevar a nota de risco do Brasil, de BB- para BB. E foi citado como principal fator para isso a promulgação da reforma tributária. Outra importante medida que foi aprovada pelo Congresso Nacional essa semana é a MP do ICMS, que visa aí dificultar que os estados concedam benefícios fiscais. A aprovação dessa medida era considerada aí pelo governo federal uma das mais importantes para aumentar a arrecadação a partir do ano que vem e tem o potencial aí de arrecadar cerca de 34 bilhões de reais. Também contribuiu para esse otimismo do mercado alguns dados econômicos que saíram nos Estados Unidos. E apesar de dirigentes do FED darem declarações essa semana de que a queda de juros lá não vai ser tão acentuada nem tão rápida como o mercado está prevendo, alguns chegaram até a cogitar apenas 2 quedas de juros no ano que vem, ao invés de 3, como havia dito Jerome Powell semana passada, alguns dados dos Estados Unidos vieram mais fracos do que o esperado. O PIB do terceiro trimestre veio com uma alta de 4,9%, quando o mercado esperava uma alta de 5,2%, mostrando que a economia dos Estados Unidos está desacelerando. Nós tivemos também a divulgação do núcleo da inflação de consumo nos Estados Unidos, que é o PCA, a principal inflação que o FED usa para balizar a sua taxa de juros. Veio com uma alta de 0,1%, dentro daquilo que era esperado pelo mercado, renovando, assim, o otimismo do mercado em relação a uma queda de juros nos Estados Unidos já no ano que vem. Também contribuíram para o bom desempenho da nossa bolsa essa semana a subida das commodities. O minério de ferro subiu 1,10% e encerra essa semana com a tonelada cotada aos $139. Isso se deve aí aos bancos estatais chineses que diminuíram os juros de empréstimos para pessoa física. O petróleo também subiu bem essa semana, teve uma alta de 3%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, encerrando essa semana cotado aos $78,85. Essa subida do preço do barril de petróleo se deve a alguns ataques de drones que aconteceram a navios cargueiros no Mar Vermelho. Foram ataques aí por rebeldes do Iêmen e isso fez com que diversos navios petroleiros e também de transporte de carga evitassem passar pelo canal de Suez. E aí eles tiveram que dar a volta pelo continente africano, o que aumenta a viagem em cerca de 10 dias, o que acaba também aumentando aí o custo de produção. Esses ataques aconteceram aí ao longo da semana, principalmente em navios dos Estados Unidos, mas acabou assustando aí diversas outras petroleiras. Lembrando que cerca de 10% do comércio de petróleo mundial passa pelo canal de Suez. Todos esses fatores contribuíram para que o nosso Ibovespa fechasse essa semana com uma alta de 1,96%. Já o dólar, ele encerra essa semana com uma queda de 1,55%, cotado aos R$ 4,86. Nos Estados Unidos, as bolsas também fecharam em alta. O S&P 500 encerra essa semana com uma alta de 0,61%, a Nasdaq encerra com alta de 1,21% e o Dow Jones subiu 0,15%. Na Europa, o Stoxx 600 encerra essa semana com uma alta de 0,38%. Aqui no Brasil, nós tivemos ainda a ata do Copom, que continua adotando aí o tom cauteloso, mas citou aí o processo desinflacionário. Roberto Campos Neto também deu uma entrevista essa semana, continuou adotando esse tom mais cauteloso, diz que o Brasil vai ter pelo menos mais 2 quedas de juros de 0,5% e também ressaltou
a melhora da sua interação com o ministro da Economia, Fernando Haddad. Aliás, junto com o Fernando Haddad e Simone Tebet, né, que formam aí o Conselho Monetário Nacional, eles limitaram o teto dos juros do cartão de crédito em 100%. Haddad também deu declaração essa semana e disse que espera que o Brasil feche o ano de 2023 com um déficit de cerca de 130 milhões de reais. Também foi divulgada a arrecadação federal, que apresentou uma queda de 0,39% no mês de novembro. Nós tivemos ainda a divulgação do nosso IBC-BR, que é considerado aí uma prévia do PIB pelo Banco Central. Registrou mais uma vez queda de 0,06%, mostrando que a economia brasileira está desacelerando. Tivemos ainda a divulgação do IGPM, considerada a inflação do aluguel. O IGPM ele apresentou uma alta de 0,56%, mas mesmo assim, no ano, o IGPM ainda está em negativo de 3,86%. A renda fixa também se beneficiou dessa onda de otimismo. O IMA geral encerra essa semana com uma alta de 0,41 pontos percentuais. Já o IRFM, que mede aí os pré-fixados, também encerra em alta de 0,35 pontos percentuais. Os juros futuros também caíram mais uma semana. O DI para janeiro de 25 encerra com uma queda de 0,05 pontos percentuais e encerra cotado a 10,05%. Na zona do euro, nós tivemos a divulgação da inflação ao consumidor, medida pelo CPI, que registrou uma queda de 0,6%, mostrando aí que a inflação na Europa, enfim, vem desacelerando. Nós tivemos também o anúncio da Angola, que decidiu aí deixar a OPEP+, que é o cartel formado aí pelos países exportadores de petróleo. Nós tivemos ainda na Argentina a divulgação de Javier Milei de uma revogação de mais de 300 medidas, visando aí dar um novo impulso econômico para a Argentina. Lembrando que Milei, que assumiu recentemente, já enfrenta aí os seus primeiros protestos na Argentina devido aí às suas medidas econômicas. Mas fato é que a situação econômica da Argentina é muito complicada e Javier Milei ainda vai ter muito trabalho para tentar implementar as suas ideias na economia argentina. Para a semana que vem, nós temos uma semana aí bem curta, a última semana do ano, normalmente é marcado por uma semana de baixa liquidez, onde diversos operadores de mercado financeiro já estão aí saindo de férias e geralmente emendam o Natal com o Ano Novo. Então a gente deve ter poucos indicadores e pouca volatilidade. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem divulgação de alguns dados de inflação, como a prévia da nossa inflação oficial, que é o IPCA 15, e também saem os dados do desemprego. Muito obrigado e até a próxima semana.